Muito boa noite, povo de Deus, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo ao seu coração. E quero aqui fazer uma partilha com você que veio agora de último instante, porque terminando, né, uma reunião que eu estava participando e aí olhando no Instagram, o diácono Rafael, que é diácono aqui da nossa comunidade, Deus abençoe diácono Rafael, Deus abençoe Fernanda. Ele está passando por uma situação, né, a esposa dele está internada e ele no hospital. Podia estar descansando, fazendo outras coisas entre meio cansaço, mas ele estava lá fazendo provavelmente sua lectio divina, refletindo, ouvindo a voz de Deus. E hoje, na liturgia de hoje, nós celebramos a memória de São Tomé. Aquele que todo mundo diz assim, quando você duvida de algo, Tomé, por que duvidou? Tomé que não estava também chamado Dídimo, que não estava junto com os outros apóstolos quando Jesus havia aparecido. E aí, quando ouviu que as mulheres tinham visto Jesus, ele fala: eu só acredito se eu colocar a mão em suas feridas, no lado aberto dele, se eu tocar. E a gente só vê Tomé dessa forma, como aquele que duvidou, como aquele que precisava ver para poder crer. Mas aí o diácono Rafael hoje ressignificou isso, né? Ele trouxe uma profundidade muito maior do que essa superficialidade que às vezes a gente vê, que está na palavra, mas a gente precisa ir à luz de Deus, observar, compreender a luz de Deus. E existe uma canção do David Silva que se chama Tomé, exatamente por esse trecho da Sagrada Escritura onde Tomé diz isso. Mas depois de ouvir a reflexão do diácono hoje, como a liturgia de hoje também, né, de tudo que a liturgia de hoje nos chama a viver, essa música, a letra dela passou a fazer mais sentido. E aí na letra dela diz exatamente assim: por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência sua, já não ouvia mais a sua voz. E o diácono Rafael dizia exatamente era isso, que ele não acreditava que Tomé simplesmente duvidava que ele tinha que ver para crer. Mas o que ele queria era ver o Senhor ressuscitado. Na verdade, o que Tomé queria era ver Jesus. E aí aqui quando a música traz era: se tudo ao meu redor era ausência sua. Não era a dúvida se realmente ele podia ou tinha ressuscitado, mas era o desejo de ver novamente Jesus. De aquele Jesus que caminhou ao meu lado, que esteve comigo, que às vezes também colocou minha cabeça no seu peito, que sabia das minhas angústias, das minhas aflições, que tocava a alma. E o que Tomé queria era ver Jesus ressuscitado, glorioso e também presente, poder senti-lo de novo. E aí diz novamente que a música diz que o que queria era ouvir a tua voz, que Jesus tocasse o seu coração em todo medo e ia embora. E é isso que acontece quando a gente encontra Jesus. É isso que acontece quando a gente para ouvir a voz de Jesus. A gente deixa de ter tribulação? Não, a gente não vai deixar de ter tribulação, porque o próprio Cristo teve tribulação e muitas tribulações. Mas a gente passa então a caminhar sempre com Ele, e não é o ver para crer, mas é o desejar estar sempre perto. É o desejar ser inteiramente dele, estar com ele, ser dele e sentir sempre o Senhor conosco. Porque afastados do Senhor, o que nos restaria? Se conseguimos vislumbrar a presença do Senhor conosco, o que pode nos restar? Qual é a esperança que vai restar ao meu coração, ao seu coração, se a gente não tiver a certeza de que o Senhor está conosco? E aí, quando a gente sente essa ausência de Jesus, não porque ele tenha se afastado, mas porque a gente se afasta, ou porque a gente fecha os olhos muitas vezes, e a gente sobrecarregado pela falta de tempo, sobrecarregado pelas tribulações, pelas muitas coisas que acontecem, a gente não sente mais essa presença do Senhor que está sempre conosco, e aí já não tem mais alegria. Aí já é tudo ausência, é tudo solidão. E aí na leitura de hoje, lá em Efésios, nos diz assim: consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo o edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós, outros, entrais conjuntamente,
pelo Espírito na estrutura do edifício, que se torna a habitação de Deus. A gente não é visitante, a gente é co-cidadão do céu, meu irmão. E isso é fantástico. E aí o diácono trazendo novamente, porque essa noite a reflexão dele me fez refletir sobre muita coisa também. Nem tudo vai dar certo do jeito que a gente queria, mas sempre vai dar certo segundo os planos de Deus, para algo muito maior, do qual eu e você não podemos nem sequer mensurar em nossa pequena miséria. Grande miséria, né? E pequeno conhecimento de Deus. É saber que Deus cuida da gente o tempo todo. E aí ele dizendo que, óbvio que ele queria que a esposa dele, né, quer ver a cura da esposa dele, mas não era sobre isso, é sobre estar em Deus e ser de Deus. E é sobre isso que a gente precisa lutar. Na reunião que eu estava, reunião de núcleo com as irmãs, e aí o Senhor falava muito claro no nosso coração, e eu dizia para elas, falava, olha, tribulação, luta, queria muito poder dizer para vocês que vai acabar, mas não vai ficar pior. E pior que eu digo, não é porque essa luta não acabe, mas é que logo em seguida ela tem outra. Porque o inimigo, ele sabe que ele tem o tempo dele contado. E ele quer colocar em nós, infundir em nós esse medo, esse desespero, esse sentimento de ausência, de perda, de que está tudo acabado. Mas nessa noite eu te convido, pela graça, pela força do Espírito Santo, a despertar, meu irmão. A saber que não é sobre aquilo que nós queremos, o cumprimento daquilo que nós pedimos para Deus, se vai se cumprir ou não, mas é saber que se cumpre aquilo que Deus tem de propósito para cada um de nós e que será o melhor. Ainda que aparentemente venha sobre a loucura da cruz, do segmento da cruz, de sofrimento nesse mundo, mas é saber que ao final a vitória ela é certa. E que não é sobre ver para crer, mas é sobre sentir essa presença constante de Deus. E que quando a gente ouve a voz dele dizendo, põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé. E no meu coração todo medo se vai. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que a gente possa ouvir no nosso coração a voz desse Deus que todos os dias diz, eu estou com você. Você não está sozinho e eu estarei com você todos os dias até o fim. Ainda que a cruz seja pesada, eu estou aqui com você. E nenhuma das nossas cruzes é maior do que aquilo que a gente pode carregar. Deus se faz o sinineu. Jesus é aquele que nos ajuda a carregar, com a graça do Espírito Santo. A gente só precisa lutar mais um pouco. E mais um pouco mesmo, meu irmão, para que a gente não vacile, que a gente não esmoreça na fé. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós com o zelo de um Pai que é amoroso. Então vamos pedir nessa noite, Jesus, toca o meu coração, para que todo medo se vá. Toca o meu coração para que eu possa ser inteiramente sua, Jesus. Toca o meu coração, Senhor Jesus, para que eu possa ouvir novamente a tua voz, para que eu possa te ver e que toda a ausência que existe possa ser preenchida pela tua presença. Porque ainda que eu passe por muitas tempestades, com o Senhor eu estarei seguro. E eu sei que o Senhor está no meu barco, que o meu coração não vacile, que a minha pequena inteligência não se deixe iludir ou confundir, mas que eu me mantenha firme nos teus caminhos, pois essa é a única forma em que em todo tempo eu serei feliz. Que Deus abençoe.